E atenção, galera, pela primeira vez o Bahia confirmou. Chegada de Juba no começo de setembro, dia 1 de setembro. E já se trabalha com a hipótese pelo futebol que ele está jogando no esporte, da estreia dele no dia 13 de setembro contra o Vasco na Arena Fonte Nova lotada, hein? Aliás, o diretor de futebol, né, da equipe do Bahia, do Manchester City, o Carlos Santoro, o Cadu, falou também sobre a permanência do Renato Paiva, o trabalho que está sendo iniciado pelo Grupo City e sobre a proposta que foi feita ao esporte de 4 milhões para o esporte antecipar a saída do Juba para o Bahia, e o esporte não aceitou. Mas dia 1º ele se apresenta no Bahia, estreia no dia 3 contra a equipe do Vasco da Gama na Arena Fonte Nova lotada, hein? Aliás, o Carlos Santoro, né, o Cadu, falou muitas coisas, né? Ele tem um canal aberto, né, através do sócio do Bahia. E é importante esse canal para o torcedor, o associado, fazer perguntas e a direção acaba respondendo as questões de forma bem objetiva, até porque o investimento é muito grande nessa SAF do Bahia e ainda não deu resultado, né? Mas a gente vai falar aqui sobre o Luciano Juba, sobre esse momento, né, dele a partir do dia 1º de setembro, vestindo a camisa do Bahia, a camisa pesada do Bahia. Obviamente ele sai de um gigante, né, como é o Sport, e vai para outro gigante, que é o time do Bahia, jogar uma Série A. E vai entrar justamente no dia 3 de setembro, à disposição do técnico Renato Paiva, para estrear diante do Vasco da Gama na Arena Fonte Nova. Aliás, essa negociação do Bahia, que já foi feita há bastante tempo com o staff do Luciano Juba, né, que foi negado, porque isso é normal, os diretores negam, todo mundo nega, mas a gente fica sabendo oficialmente, o pessoal do GE deu em primeira mão e foi confirmado oficialmente, né, a negociação do Luciano Juba, que até agora o Juba não falou sobre essa negociação. Restam apenas 2 jogos com a camisa do Sport, esse jogo da próxima sexta-feira contra o Guarani, e depois na outra sexta contra o Ituano. Ele se despede então do Esporte Clube do Recife. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, rapaz, e o torcedor do esporte, como vai sentir, né, a saída do Luciano Juba? E o torcedor do Bahia? Na estreia do Luciano Juba, hoje um dos jogadores de maior peso no futebol da Série B. O cara de um talento incrível, o cara de uma performance gigantesca, né? E além de gols, assistência, vivendo uma temporada extraordinária. Até agora ninguém falou objetivamente sobre a negociação, em torno da negociação. Todo mundo procura saber quanto foi que o staff do Juba, o próprio Juba recebeu. Isso vai aparecer depois, mas obviamente que até agora não se falou sobre os valores da negociação. Mas estima mais de 20 milhões nessa negociação do Luciano Juba. Só para você ter uma noção, o Bahia queria antecipar um mês do Luciano Juba pagando 4 milhões, confirmado pelo Carlos Santoro, diretor da SAF do Bahia. Então, quer dizer, 4 milhões por um mês só. Imaginam o valor total da negociação. Esse QR Code é da Bet Nacional, você aponta a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas R$1, é tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos. Já profetizou? Profetize, meu amigo, no site www.betnacional.com. Mas para criar a conta, você, né, aponta a câmera do celular e cria a conta com o código RNTV, que é o código da gente. Dá essa moral aí, hein? Pois é, cara, e nessa situação, né, lamentar que a equipe do esporte que levelou o jogador, que teve o trabalho de acreditar no jogador, saber do seu potencial, não vai receber um tostão pela negociação do Luciano Juba. Realmente é uma situação complicada, né? Porque o jogador, obviamente, o esporte, eu sou testemunha disso, o esporte tentou há mais de um ano já renovar o contrato do atleta. Tentou de todas as maneiras, mas como os empresários, o staff do Luciano Juba, que firmaram o contrato com ele, que fecharam o contrato com ele, ela falou, pô, a gente tá com diamante, a gente tá com uma pedra preciosa, vamos cozinhar o esporte, vamos no banho-maria aqui, amanhã tu viaja, amanhã tu chega, porque isso aqui é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Então, quer dizer, o esporte tentou, mas não conseguiu. Enfim, os caras nem ouviam proposta do esporte. Pra você ter ideia, nem ouviam proposta do esporte.
O Sport não tinha nem direito de dizer, ó, a gente vai botar aqui, sei lá, um salário alto. Não. O salário do Juba vai ser um salário extraordinário, cara. Vai ser um salário gigante. Porque o investimento do Bahia, eu acho que nesse momento, ele se torna uma das 5 maiores contratações do Bahia. O Luciano Juba, que estreia dia 3 de setembro. Por que eu estou falando estreia? Claro que a equipe do Bahia ainda não confirmou, obviamente, a estreia. É óbvio que ele vai chegar lá, vai se ambientar. Mas pelo momento que vive o time do Bahia, brigando na parte de baixo da tabela, os jogadores que estão chegando com qualidade vão ter que chegar e vestir camisa, cara, e estrear no time. Não tem conversa, não. É chegar, botar a camisa e jogar para poder o Bahia estar realmente numa situação complicada. E o Luciano Juba, obviamente, hoje, com o seu talento, com o futebol que ele está jogando, em alto nível, alto rendimento, ele tem, obviamente, né, hoje uma condição de chegar e brigar. Brigar não, ser titular desse time do Bahia. O time do Bahia, olha a situação do Bahia. O Bahia joga, inclusive, jogo importante nesse domingo, às 11 horas da manhã, no Mineirão, contra o Atlético Mineiro, cara. Se o Bahia perde esse jogo, provavelmente o Bahia vai para a zona de rebaixamento. E vou mostrar aqui a classificação, porque vocês já viram que teve um jogo aí, né? O Internacional, aliás, está jogando, né? Agora, está jogando nesse exato momento ainda, estamos jogando ainda. Então, tá 1-0 para o Internacional, tá, galera? Enquanto a gente está fazendo o vídeo aqui. Mas, ó, o Botafogo 41, o Flamengo 31, Fluminense 31, Palmeiras 31. E a gente vai dar um pulinho lá embaixo, né? Onde está o time do Bahia. Hoje, a situação do Bahia é difícil, cara. O Bahia está na 16ª posição com 18 pontos. Se o Bahia perde e o Santos empata o jogo, né? O Santos joga contra o Fortaleza, né? No domingo às 18h30. Portanto, amanhã às 18h30. Então, se o Santos empata, ele vai a 19. E o Bahia, se perder o jogo para o Atlético Mineiro, desce aqui para a zona de rebaixamento. E a briga tá muito séria aqui, até o Corinthians também, até o Fortaleza, que não tá livre não, cara. Fortaleza tá a 5 pontos aqui da zona de rebaixamento. Então tem que ter uma atenção especial, por isso que eu acho que o Luciano Juba vai chegar para ajudar bastante o time do Bahia. E o torcedor do Bahia, aliás, eu quero que o torcedor do Bahia comente aqui embaixo, dê a sua opinião sobre a chegada do Luciano Juba, se ele vai ser titular, se não vai, se chega vai ter festa, se vai ter aeroporto, né? Enfim, porque pelo que ele está fazendo aqui, os números do Luciano Juba são impressionantes. Eu vou até passar aqui para o torcedor, porque o Luciano Juba vive uma das melhores fases no esporte. Pela equipe rubro-negra em 2023, o Luciano Juba tem 20 gols e 18 assistências em 51 jogos. São 38 participações diretas em gols do clube pernambucano, quer dizer, mostra o talento, né? E aí é o seguinte, quando da pergunta do associado sobre o Luciano Juba, né, se estava certo, se já estava confirmado, aí o Carlos Santoro falou o seguinte: sim, Juba é atleta do Bahia a partir do 1º de setembro. É verdade, e foi dito que nós fizemos uma abordagem ao esporte pouco antes do início da janela, porque tínhamos total interesse em contar com o jogador a partir do dia 1º de julho. Fizemos oferta oficial. Em paralelo a isso, nos últimos 15 dias da janela, por intermédio do agente do atleta, foi abordado o tema novamente, se a gente estaria disposto a retornar, né, com a oferta. A gente já tinha fechado, né, a contratação de Ratão, que ocorreu pela lesão do Kaique, né? Então, ele falou sobre isso aí e disse que no nosso entendimento não fazia o menor sentido o investimento nos últimos 15 dias, sendo que a gente já tinha perdido o atleta por 45 dias. Se a gente lembrar, em julho a gente estava com Biel e Jacaré lesionados. Aí faria mais sentido para a gente antecipar a vinda de Juba. Foi o que falou o Carlos Santoro, que é o Cadu, que é o diretor da SAF, que é o diretor de futebol do Bahia hoje. Então, tá aí, Juba em setembro, vestindo a camisa do tricolor de aço da Boa Terra, o Bahia, e se despedindo no último jogo na Ilha do Retiro contra a equipe do Ituano. Boa sorte então, um menino bom, né, um cara de um talento incrível, vai com certeza brilhar no futebol do Brasil e com certeza nos gramados também fora do país, porque hoje tem futebol para isso.
para jogar fora do país também. Então, boa sorte pro Luciano Juba. Deixa eu pedir aqui um like, um gostei, um joinha. Comenta aqui embaixo, importante demais a sua participação. Desde já, eu agradeço. Por favor, fique à vontade. Esse é o seu canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus, um grande abraço. Obrigado, valeu, galera!